Então, queridos, o processo de autoconhecimento do apóstolo Paulo, a jornada de autoconhecimento desse homem de Deus, que tem o seu desfecho, tem o seu clímax, cerca de 35 anos depois que ele encontra Jesus naquela estrada para Damasco. E naquelas palavras que nós conhecemos muito bem, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Este Paulo não é aquele mesmo de 35 anos atrás, ali pelo ano 34, claro, já fazendo a devida correção no calendário. É um outro Paulo, é um outro apóstolo Paulo, que está ali nos seus momentos derradeiros da sua jornada cristã. E esse processo de autoconhecimento de Paulo, ele é muito educativo e é muito edificante para mim e para você. Porque ele vai externando isso nas cartas que ele escreve a algumas igrejas e a algumas pessoas. E por meio desses relatos que ele faz, onde ele vai descrevendo, ou vai pelo menos sinalizando, como estava esse autoconhecimento dele, quanto mais ele se aproximava de Deus, quanto mais ele estreitava a sua comunhão com Deus, mais ele se conhecia. Mais ele descobria quem ele era e o que ele era, e nós podemos aprender algumas coisas nessa jornada do apóstolo Paulo. Paulo, nós sabemos que depois de aproximadamente 12 anos de convertido, ele dá início a uma série de viagens missionárias, que ele está liderando essas viagens, e isso está ali no livro de Atos, entre os capítulos 13 e 20. E essas viagens duram aproximadamente 10 anos, de forma intercalada, com alguns intervalos. E Paulo depois, ele escrevendo cartas, algumas delas ainda durante as suas viagens missionárias, é o que vai nos sinalizar agora como foi que Paulo viveu ou vivenciou esse processo de autoconhecimento. Um homem que Deus levantou para levar a igreja primitiva a transcender os muros do universo judaico, da realidade judaica, levando o evangelho às nações gentílicas. Você deve estar lembrado que na segunda viagem que ele está liderando uma equipe, pela primeira vez o evangelho, ele avança indo até o Ocidente, alcançando o Ocidente, entrando pela Europa, e ali dá-se início à história da igreja cristã no mundo ocidental. É este homem que é conhecido como o apóstolo dos gentios, que tem a sinceridade e a honestidade de externar como ele viveu e como ele experimentou esse processo de autoconhecimento. Podemos perceber pelo menos 3 fases ou 3 etapas distintas nessa jornada de autoconhecimento. A primeira delas nós encontramos quando ele escreve uma carta, que é a primeira que ele escreve à igreja de Corinto, ali pelo ano aproximadamente de 57. E no capítulo 15 dessa carta, o apóstolo Paulo diz acerca dele: porque eu, o menor dos apóstolos. É interessante perceber que na língua original esse termo está na forma superlativa, que na tradução para o português fica um pouco enfraquecido. Literalmente, Paulo está ali dizendo que ele se sentia, ele se considerava, em termos de quantidade, em termos de dignidade, enfim, no sentido de tamanho, ele se sentia menor do que os demais apóstolos. Você sabe que a palavra apóstolo literalmente quer dizer enviado. E Paulo, ele está declarando nesta carta que ele já havia chegado à conclusão de que no espaço ministerial, embora, como eu já disse, ele tivesse sido o líder que conduziu a igreja primitiva a avançar de tal maneira que o evangelho fosse muito além do mundo judaico e alcançasse o mundo gentílico, mas ainda assim o apóstolo Paulo se sentia como sendo o menor dos apóstolos. É interessante também perceber que nesse mesmo recorte temporal, Paulo escreve uma outra carta às igrejas da Galácia. E nessa carta, Paulo ele é incisivo, Paulo ele é contundente. Quando ele se refere a essa questão do apostolado. E isso mostra para a gente que Paulo estava num processo de crescimento, de amadurecimento, de descoberta, de autodescoberta,
Porque ao mesmo tempo que ele diz aos Coríntios, na primeira carta, que se sentiu o menor dos apóstolos, mas ali naquele momento ele está escrevendo também uma outra carta, onde ele está, de certa forma, confrontando esse espaço ministerial, mas não é difícil perceber que ele está chegando a uma conclusão de que o espaço ministerial dele foi um espaço dado pelo Senhor e que não havia necessidade disso gerar uma rivalidade e gerar, inclusive, uma luta de espaço dentro do ministério. Em outras palavras, Paulo está percebendo que não seria necessário nem empurrar, nem passar por cima, e muito menos atropelar ninguém para que o espaço ministerial que Deus deu a ele fosse ocupado. Ele estava num processo de reconhecimento do apostolado dado pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles 12 discípulos que Jesus separou, e um deles sabemos que depois é substituído após a morte e ressurreição de Cristo. E Paulo, então, aqui nessa primeira fase do seu processo de autoconhecimento, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Aproximadamente 3 anos depois, ali pelo ano 59, do ano 60, Paulo está preso pela primeira vez na cidade de Roma, onde ele ficaria pelo menos 2 anos. E nesse período que ele está preso, ele escreve algumas cartas. E uma delas é a carta aos Efésios. E nessa carta, no capítulo 3, Paulo faz uma outra declaração acerca de si mesmo. Onde nós percebemos que ele já tinha avançado e estava agora num outro nível de autoconhecimento. E Paulo, lá no capítulo 3, ele diz: porque eu, o mínimo dos santos. Esse termo mínimo é o mesmo radical da palavra que ele usa alguns anos antes, quando escreve à igreja de Corinto. Também está na forma superlativa. E, literalmente, esse termo lá em Efésios está indicando como sendo menos do que o mínimo. A tradução não deixa ver isso, mas na língua original fica muito claro que ele se sentia menos do que o mínimo em relação a todos os santos. Agora, o autoconhecimento do apóstolo Paulo não é mais quanto à questão do espaço ministerial, mas sim do espaço no que diz respeito ao corpo de Cristo, à própria igreja. E ele diz: olha, eu sou o mínimo, eu sou menos do que o mínimo de todos os santos. Ou seja, quanto mais o apóstolo Paulo se aproximava de Deus, quanto mais o apóstolo Paulo estreitava o seu relacionamento com Deus, mais ele percebia a necessidade que ele tinha de se separar do mundo e de todo o sistema que o mundo oferece em termos de princípios e valores. Sabemos que a ideia de santificação está diretamente vinculada a uma ideia de separação. Paulo está percebendo aqui que, por mais que ele já tivesse avançado no sentido de deixar para trás a sua história, o seu passado, Paulo também, quando olhava para frente, ele entendia que precisava avançar mais ainda. Ou seja, ele já tinha deixado de ser muito daquele Saulo do passado, mas ainda não havia chegado ao ponto do Paulo que Deus queria que ele fosse e que tinha como propósito na vida dele. Essa é a segunda fase, é a segunda etapa que nós percebemos nas cartas que Paulo escreve, e mais ou menos, novamente, 3, 4 anos depois, ali pelo ano 64, aqui Paulo não está escrevendo para uma igreja, está escrevendo para uma pessoa, é uma carta pessoal, ele escreve ao seu discípulo, chamado Timóteo, e lá no capítulo 1, Paulo diz: porque eu, o principal ou o maior de todos os pecadores. Novamente, essa palavra principal está na forma superlativa. Paulo ali, quando diz que se sentia como o principal ou o maior, aquele termo no original protos, na forma superlativa, Paulo está dizendo que ele se sentia como sendo o primeiro de todos os pecadores, o maior de todos os pecadores, aquele que mais carecia, aquele que mais necessitava da misericórdia de Deus e da dependência de Deus na vida dele. Paulo aqui está numa fase de amadurecimento, queridos. Para ele já não era mais uma questão de espaço ministerial, para ele não era mais uma questão de espaço coletivo, de
no corpo, no sentido de igreja, mas Paulo agora está 100% olhando para ele mesmo, para a pessoa do apóstolo Paulo. E ele chega a essa conclusão. Eu sou o maior, eu sou o principal, eu sou o primeiro de todos os pecadores. Paulo aqui, ele avança de tal maneira que avançando mais 3 a 4 anos, ali pelo ano 67, Paulo está preso pela segunda vez na cidade de Roma, e ele escreve uma segunda carta a Timóteo, quando ele resume, quando ele sintetiza toda a sua vida cristã de aproximadamente 35 anos, dizendo as palavras que nós mencionamos no início do vídeo, mostrando que nesse processo de autoconhecimento, o verdadeiro mentor que Paulo teve foi o Espírito Santo. E o instrumento de aferição dessa jornada de autoconhecimento foi a própria palavra de Deus, fazendo com que Paulo chegasse a esse patamar que para mim e para você é um exemplo, é um modelo, no sentido humano, na dimensão, na esfera humana, é uma referência para mim e para você, de que, como ele disse, naquela carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz, olha, quando eu era menino, eu pensava e agia, me comportava como menino, mas eu vinha me tornar homem, vim me tornar adulto. E passei a me comportar como adulto, pensando, agindo e me comportando como adulto. Eu e você, em que etapa, em que nível nós estamos nesse processo de autoconhecimento? Até onde nós já avançamos e até onde nós podemos avançar mais? Porque muito mais, queridos, muito mais do que Deus já tem feito na minha e na tua vida, Ele ainda tem a fazer. Mas isso também está vinculado até onde eu e você temos chegado nessa jornada de autoconhecimento, de tal maneira que alcancemos a estatura do varão perfeito, como a palavra nos diz. Até a próxima.